Seres humanos muito avançados, vivendo milhares de anos atrás. DNA não identificado no genoma humano. E histórias antigas que descrevem intervenções celestes na Terra. Será que o homem evoluiu mesmo do macaco? Ou nossa inteligência veio de outros mundos? Do que os seres humanos são feitos? Por que evoluímos deste modo, crescemos desse jeito e pensamos assim? Não há explicação para o ser humano. Nós não devíamos estar nesse planeta. A ciência e a história, até a arqueologia, ainda estão procurando muitas respostas. Nós devíamos finalmente aceitar a ideia de que os extraterrestres tiveram algo a ver com o nosso desenvolvimento. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade, será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? E poderiam as provas de contatos alienígenas nos ajudar a desvendar o mistério da criação do homem? África do Sul. A 30 quilômetros a noroeste de Joanesburgo ficam as cavernas Malapa. Aqui, em agosto de 2008, o paleoantropólogo Lee Berger e seu filho de 9 anos, Matthew, descobriram vários restos fossilizados dos primeiros seres humanos. De 2 milhões de anos atrás, inclusive uma mulher adulta e um menino, provavelmente mãe e filho. O tamanho e a forma dos ossos indicam que eles andavam eretos e tinham mãos como as nossas. Nas últimas décadas, os cientistas encontraram restos de cerca de 20 tipos de ancestrais humanos, todos chamados de hominídeos. Nós temos um registro fóssil extremamente bom dos antigos hominídeos. E eu acho que o quadro que emerge dele deixa bem claro que nos primeiros tempos, antes do Homo sapiens aparecer, havia tipicamente muitos tipos diferentes de hominídeos coexistindo no mundo. Temos muita dificuldade de visualizar isso porque só existe um tipo de humano na Terra hoje, nós somos 7 bilhões agora. Porém, em um momento, nas últimas centenas de milhares de anos, era possível encontrar 2 ou mesmo 3 espécies de hominídeos vivendo na mesma área ao mesmo tempo. Quase todos os estudiosos tradicionais dizem que os hominídeos evoluíram de um ancestral dos macacos há cerca de 6 milhões de anos por meio do que é chamado de seleção natural. Essa teoria da evolução foi lançada em 1859 pelo antropólogo inglês Charles Darwin no livro A Origem das Espécies. O mecanismo da evolução de Darwin era a seleção natural, ou seja, um processo de longo prazo pelo qual os indivíduos mais bem adaptados tinham mais sucesso na reprodução. A teoria da evolução de Darwin pela seleção natural explica que organismos com certos traços, como por exemplo uma mutação, acabam sendo, na verdade, beneficiados. Isso acaba sendo uma vantagem na luta pela reprodução. Assim, a mutação permite que o organismo sobreviva e transmita essa mutação para a próxima geração. Darwin especulou que, com o tempo, os hominídeos que andavam eretos passaram a usar as mãos para fazer ferramentas. Isso os tornou mais inteligentes.
Então, cerca de 200 mil anos atrás, os hominídeos evoluíram para o Homo sapiens, o homem moderno. Mas muitos estudiosos discordam de Darwin. Não vemos golfinhos fazendo carros, não vemos elefantes construindo casas. Isso pode parecer banal, mas é um fato que esses animais simplesmente não progrediram e avançaram como nós. Por que foi assim? Por que isso deveria acontecer? Porque nós somos únicos. As ferramentas não apareceram por vários milhões de anos depois que os primeiros humanos começaram a andar eretos, e o tamanho do cérebro realmente não começou a se expandir e a aumentar de tamanho até as últimas centenas de milhares de anos. Então, realmente, em 6 milhões de anos de evolução humana, existem milhões de anos separando cada característica importante: postura ereta, uso de ferramentas, expansão cerebral. Darwin estava errado, porque ele não tinha meios de conhecer a cronologia na sua época. Em 1967, o zoólogo britânico Desmond Morris argumentou contra as teorias de Darwin sobre a evolução em seu livro O Macaco Nu. Nele, Morris escreveu que não havia motivo para que o homem fosse diferente das outras espécies em relação à nudez. Bom, é claro que o Homo sapiens ainda continua a ter uma cobertura de pelos, mas esse pelo é muito reduzido na maior parte do corpo. E essa redução deve vir de muito antes do Homo sapiens no tempo. Isso provavelmente vem da época em que os primeiros hominídeos bípedes saíram da floresta, na África, para as savanas, onde eles tinham mais sol e mais radiação térmica para suportar. Em lugares como a Europa, o norte da Europa, o motivo de perdermos os pelos do corpo é uma pergunta sem resposta. Perdemos os pelos do corpo porque começamos a usar roupas para ficarmos quentes? Ou houve algum outro fator atuante que provocou a perda dos pelos corporais? Talvez as mulheres não achassem os pelos atraentes, e assim nós os perdemos porque elas não escolhiam homens peludos como parceiros. Essa pergunta não tem resposta. Se nós fôssemos apoiar 100% a ideia da sobrevivência dos mais aptos, não é ilógico pensar que, de repente, estivéssemos completamente nus e perdêssemos todos os pelos? Quer dizer, isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque logo depois de perdermos os pelos, tivemos de usar peles para ficarmos aquecidos. Se não usássemos peles, teríamos congelado até a morte, teríamos morrido. Então, toda a ideia de que perdemos os pelos a fim de sobreviver porque éramos mais aptos, pensando logicamente, não tem sentido. Se a teoria da seleção natural de Darwin não explica o aparecimento do Homo sapiens inteligente sem pelos, o que explica? A transição dos hominídeos para os seres humanos modernos poderia resultar de um projeto de outros mundos, como acreditam os teóricos do astronauta antigo? Alfred Russel Wallace, um colega de Darwin, chamou isso de evolução da inteligência. Darwin acreditava que o cérebro humano havia sido moldado pela seleção natural. Mas o Wallace não podia ver como poderia ter sido assim. O que o Wallace percebeu foi que o modo em que os homens pensam, suas faculdades intelectuais, são qualitativamente diferentes de tudo que os precedeu. E ele não podia ver como esse enorme abismo poderia ser transposto pela seleção natural. Então, ele encontrou outra explicação para a evolução: o surgimento das capacidades cognitivas humanas modernas. Sua escolha foi uma explicação espiritual. Wallace acreditava que tinha um espírito criativo invisível por trás de toda a vida em nosso planeta. E ele acreditava que esse espírito invisível criativo tinha intervindo 3 vezes no nosso planeta. A primeira foi para criar a vida a partir da matéria inorgânica. E depois, a segunda vez, foi quando os animais alcançaram algum tipo de consciência. E a terceira vez foi quando os homens subitamente foram capazes de ter as faculdades mentais que temos hoje.
Mas ele sentia que não era apenas uma seleção aleatória, como Charles Darwin pensava. Ele acreditava que todas essas mudanças tinham uma inteligência criativa por trás. A visão que eu tenho é que, como o resto da natureza não mudou tanto, então nós também não devíamos. Isso me sugere que estamos vendo algo potencialmente contra a natureza. E se foi contra a natureza, talvez signifique que alguém tenha manipulado a natureza. Não há explicação para os seres humanos. Nós não devíamos estar nesse planeta. Se fomos evoluídos e alterados por uma fonte extraterrestre a partir de nossos ancestrais primatas, esse é o único modo em que realmente se pode explicar a espécie humana. A menos, é claro, que coloque Deus na equação. E quem sabe quem podem ter sido os deuses? Charles Darwin pode estar rolando no túmulo agora. Mas é bem possível que a humanidade tenha surgido por causa de uma intervenção extraterrestre. Será que a evolução dos homens modernos realmente recebeu um impulso de seres extraterrestres, como acreditam os teóricos do astronauta antigo? E se foi assim, existem evidências tangíveis. Alguns cientistas acreditam que as provas estão no interior do cérebro humano. Chicago, Illinois. Dezembro de 2004. Pesquisadores do Instituto Médico Howard Hughes, da Universidade de Chicago, publicaram os resultados de um estudo que afirma que a sofisticação do cérebro humano resultou de um evento especial. Eles dizem que a inteligência da humanidade não foi só consequência da evolução, e que 50 mil anos atrás, os genes dos antigos humanos passaram por uma mudança intensa em um período relativamente curto, que alguns chamam de Big Bang cerebral. Ninguém realmente sabe como os seres humanos se desenvolveram tão rápido em um período tão breve. Não acredito que aconteceu naturalmente. É muito claro que a função intelectual moderna plena é uma aquisição muito recente em nossa linhagem. Não é uma melhora do que existia antes, é um novo tipo de manipulação da informação na mente. Não existe nenhuma outra criatura animal no planeta que tenha um ponto comparável e é por isso que o chamam de evento do Big Bang cerebral. As pessoas falam sobre o elo perdido. Onde está o elo entre passar dos macacos, micos, gorilas, etc., para ser capaz de desenvolver armas atômicas e voar no espaço? Quando nós olhamos para a origem do homem, percebemos que 50 mil anos atrás nós realmente fomos onde nenhuma criatura humana havia ido antes. Nós nos tornamos humanos. Qual foi a fagulha que ativou a inteligência humana? Foi uma mutação genética criada pelo processo de seleção natural da evolução, como afirmam muitos cientistas? Ou poderia ter sido uma modificação genética produzida por seres extraterrestres, como acreditam os teóricos do astronauta antigo? Existe a ideia de que havia um gene ou genes que surgiram em algum momento em nossos ancestrais, aleatoriamente, que podem ter nos dado a capacidade de representar simbolicamente objetos em nosso ambiente, ou pensar abstrato. Essas são coisas com que, por exemplo, os chimpanzés têm muita dificuldade mesmo quando lhes ensinamos a linguagem. Os Homo sapiens surgiram na África e começaram a se comportar simbolicamente. Eles começaram a manipular as informações em sua mente de um modo que seus predecessores nunca haviam feito antes. Eles desmontaram o mundo que os rodeava em um vocabulário de símbolos distintos e os recombinaram e puderam imaginar novos tipos de mundos. Muito tempo atrás, os extraterrestres chegaram a este planeta. Eles
perceberam que o planeta era cheio de vida e uma delas era a forma mais avançada, a de um de nossos ancestrais. Eles extraíram o DNA e mudaram as informações básicas no DNA. Isso é o que a genética está fazendo todos os dias. Então, a célula estava mudada. O produto foi colocado no útero de uma fêmea da mesma espécie. Essa fêmea deu à luz uma criança aproximadamente depois de 9 meses. Mas por causa dessa mutação artificial, tudo era diferente, porque havia sido feito artificialmente pelos extraterrestres. E se, como parte das atualizações genéticas que os seres humanos recebiam dos extraterrestres, uma dessas atualizações genéticas envolvesse um download de um programa, um download biológico para diferenciar entre os 2 hemisférios do cérebro, para dar à sociedade humana as ferramentas, o fogo, a organização social que seria criada. E a partir disso, essa espécie específica de hominídeo se transformasse nos homens que somos hoje. Se a espécie alienígena podia voar pelo espaço interestelar, então eles muito provavelmente teriam DNA similar recombinado com tecnologia. É claro, isso dependeria de sua própria composição genética ser similar à nossa, mas se entendessem o suficiente dos princípios de química e física de sua experiência com o modelo do mundo físico, então provavelmente manipular nosso DNA seria simples. Mas se os alienígenas criaram os seres humanos ao alterar geneticamente nossos ancestrais, será que as diversas versões de hominídeos foram resultado de experimentos para criar a vida inteligente na Terra? Como afirmam os teóricos do astronauta antigo? Esta é uma das grandes questões sem resposta. Os registros antigos não dizem que somos parte de um experimento social. Os registros antigos dizem que recebemos este dom. Os deuses nos deram o presente do intelecto para que nós o usemos. Então sim, podemos ser mesmo parte de um experimento, mas pode ser um experimento em inteligência. Isso pode ser mesmo um jogo, um tipo do maior reality show de TV no qual toda a espécie humana seja observada pelos alienígenas que estão assistindo ao show por uns 50 mil anos. FOXP2 é um gene que foi encontrado em nossos nucleotídeos e é algo que nos separa completamente de todos os outros animais. Os cientistas sugeriram que esse gene sozinho é responsável pela linguagem. E não há absolutamente nenhuma evidência da origem ou disso ser algo mutado do reino animal para nós. Então esse gene surgiu do nada, sem nenhuma origem. Minha pergunta é: será possível que esse gene tenha sido dado a nós ou inserido em nós por extraterrestres num passado remoto? E a resposta é sim. Será que os mesmos alienígenas antigos de tantos locais antigos neste planeta resolveram que queriam que os seres humanos pudessem se comunicar em um nível sofisticado? Acho que essa é a pergunta fundamental entre as pessoas que tentam entender quem somos em relação aos extraterrestres que podem ter manipulado o DNA neste planeta por milhares de anos. Será que as evidências de nossa origem alienígena realmente foram implantadas em nosso código genético, como acreditam os teóricos do astronauta antigo? Talvez outras evidências possam ser encontradas não pelos cientistas, mas pelos estudiosos da religião, que afirmam que Adão e Eva realmente existiram. Na Bíblia judaica, o livro do Gênesis descreve como Deus criou os 2 primeiros seres humanos, Adão e Eva.
no Jardim do Éden. E lhes disse: crescei e multiplicai-vos. Por séculos, os cientistas e os teólogos debateram se essa história da criação do homem era um mito ou um fato histórico. A Torá menciona que a humanidade foi feita do pó da terra e que Deus insuflou vida neles para nos tornar animados. É a respiração da alma, é a respiração da vitalidade, o alento divino que sugere que a fagulha, a força da vida que faz funcionar o corpo humano, é de natureza divina. Em 1987, os desacordos acadêmicos quanto à origem do homem se intensificaram com a descoberta de que a linhagem genética de todas as pessoas vivas pode ser rastreada até uma única mulher que viveu na África. Está bem estabelecido agora, no nível molecular, no registro do DNA, que o Homo sapiens se originou em um lugar na África e, depois de ter se tornado plenamente moderno, no sentido de intelectualmente moderno, se espalhou para ocupar a Europa, para ocupar o leste da Ásia e o velho mundo em geral. Algumas vezes é chamado de modelo de Eva, não para dizer que descendemos da mesma mulher, mas significa que houve uma mulher na população inicial humana que migrou da África, que foi a única fêmea cujos genes se transmitiram até todas as pessoas modernas. Será possível que a ciência e o livro do Gênesis indiquem o mesmo momento, na era antiga, em que o homem moderno apareceu na Terra? O mito de Adão e Eva, penso eu, não é um mito. Acho que é uma história real. Eu penso que Adão e Eva estavam neste planeta. Eles foram os primeiros seres humanos que conhecemos e ajudaram a popular este planeta. O que é o Jardim do Éden? Acho que é simplesmente a área em que os seres humanos geneticamente manipulados, Adão e Eva, foram colocados. É onde eles viviam. É onde começaram a procriar. É onde a população do planeta começou a crescer. Se Adão e Eva realmente existiram, como descrito na Bíblia judaica, isso poderia também significar que a serpente os tentou mesmo a comer da árvore do conhecimento? E se foi assim, esse relato poderia ter sido um esforço para descrever o súbito despertar da mente humana moderna quando o homem se tornou um ser inteligente. Na Bíblia é dito que quem comer dessa árvore será como Deus. Satã, sob a forma de uma serpente, tenta Adão e Eva e lhes promete que serão como Deus. O conhecimento que Adão e Eva obtiveram, assim como a humanidade em geral, deu ao homem a capacidade de atualmente realizar manipulações genéticas. Então, o que era a árvore do conhecimento? Será a árvore do conhecimento, de fato, a sequência espiral do DNA em nosso corpo, que foi geneticamente criada por extraterrestres 50 mil anos atrás para que tivéssemos as capacidades que temos hoje? Na minha mente, o nosso DNA é que é a árvore do conhecimento. Mas por que isso, de repente, era uma coisa ruim? Parece que entre os alienígenas, alguns queriam que tivéssemos esse conhecimento, que fôssemos como os deuses. Mas outros deles disseram, não, o homem não deve ter todo esse conhecimento. Essa é também a história do deus grego, Prometeu, que, contra as ordens dos outros deuses, desceu à terra e deu à humanidade o conhecimento do fogo. Mas por causa desse presente ao homem, ele mesmo, como um deus, é como Satã e foi banido da terra. E por quê? Porque ajudou a humanidade a ter mais conhecimento. Toda a ideia ou o conceito de Satã baseia-se em uma visita mal entendida de extraterrestres num passado remoto. Segundo a teoria do astronauta antigo, o motivo de termos atualmente um conceito de Satã é possivelmente ter havido algum tipo de confronto entre boas e más facções extraterrestres num passado remoto.
Então os rebeldes foram expulsos pelo comandante e se tornaram conhecidos como anjos maus caídos. O que eles nunca foram. Se, como acreditam os teóricos do astronauta antigo, os extraterrestres foram responsáveis por dar inteligência ao homem, será que eles também lhe deram a capacidade de falar? Nossa caixa vocal, nossa laringe é tão diferente da dos macacos, até do chimpanzé, que é nosso primo mais próximo, que somos capazes de produzir sons e linguagem. Para os cientistas de hoje, é quase como se fosse projetada geneticamente para podermos dizer palavras e cantar. Realmente não existe nada mais avançado do que a linguagem humana. Tantas culturas diferentes, dialetos e idiomas ao redor do mundo. E o próprio fato de podermos nos comunicar em um nível tão profundo e extenso que realmente nos separa de todos os outros animais. Quem inventou a linguagem? De onde isso veio? Foi algo instilado em nós? Acho que esses são mistérios em alto grau. A ciência, a história e até a arqueologia ainda estão procurando respostas. Talvez não devêssemos procurar na Terra, e sim nos céus. Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Quer dizer que fomos feitos fisicamente segundo a imagem de alguém? E, portanto, a questão de se descendemos dos macacos e das outras criaturas neste planeta, ou se realmente fomos criados, pode ser respondida pela mitologia. A mitologia pode nos dizer que não descendemos dos macacos, mas que algo aconteceu na Terra, e uma intervenção alienígena ocorreu e somos o resultado dela. Na minha opinião, os extraterrestres, por meio de mutação artificial, criaram a inteligência humana. Então os extraterrestres desapareceram. E alguns dos nossos ancestrais fizeram de novo sexo com o ancestral deles, seres parecidos com macacos. E isso foi, na mitologia, o pecado original. Então, eles voltaram de novo, os deuses. Perceberam o que aconteceu e decidiram destruir toda a raça com um grande dilúvio. E reiniciar o experimento de novo com Noé, como sabemos pela mitologia. Tudo isso é texto, foi assim que aconteceu. Parece que os extraterrestres vieram, usaram os grandes macacos, outros hominídeos antigos e criaram o que seria o homem de Neandertal, ou Homo erectus, alguém similar a nós. E depois refinaram esse hominídeo até chegarem ao Homo sapiens. E aí, os outros hominídeos antigos foram destruídos. Será que o relato bíblico de Adão e Eva e da Arca de Noé realmente menciona eventos extraterrestres, como acreditam os teóricos do astronauta antigo? Talvez outras evidências possam ser encontradas nos achados arqueológicos e relatos da primeira civilização humana conhecida. Norte do Iraque. Ao longo da margem leste do rio Tigre, no lado oposto à cidade de Mossul, estão as ruínas da antiga cidade de Nínive, um lugar originalmente habitado pelos sumérios da Mesopotâmia. Aqui, em 1842, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard escavou as ruínas da grande biblioteca de Assurbanipal, um arquivo real contendo milhares de tábuas com inscrições cuneiformes. Datando de 3000 a.C., as mensagens gravadas na pedra são consideradas como os primeiros relatos escritos do mundo. As tábuas sumérias são provavelmente a mais antiga forma de registro escrito que temos. Elas foram traduzidas e contam histórias empolgantes sobre como os deuses se misturaram aos seres humanos e atuaram na criação dos seres humanos. Se isso é só mitologia, ou se é um fato, ninguém sabe realmente. Segundo as interpretações das tábuas sumérias, os deuses eram chamados Anunnaki. O que
estamos vendo aqui é uma tábua suméria, que realmente mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Pode-se ver aqui os Anunnaki de cada lado. Também vemos o disco alado, uma referência simbólica de que os Anunnaki tinham o poder de voar. Eles, na verdade, têm colares com referências astronômicas. Uma lua, uma estrela, vários símbolos, que podem até ser representados como um relógio de pulso. Tecnologia sendo usada 6.000 anos atrás. Os relatos escritos gravados na pedra sugerem que os Anunnaki eram seres gigantescos, com 2,5 metros de altura, que vieram à Terra em busca de ouro para seu planeta natal. Quando os deuses sumérios, os Anunnaki, perceberam a dificuldade que seria minerar o ouro sozinhos, eles decidiram criar trabalhadores, escravos, para minerar o ouro para eles. E eles explicam nos contos sumérios da criação que esse foi um processo árduo. Então é bem possível que nossa evolução genética fosse um processo feito pelos Anunnaki para nos criar à sua imagem e semelhança. Eles criaram o homem segundo os textos sumérios. Eles criaram Adão e Eva. É interessante que a Bíblia ecoe essa história, mas fale em termos de Deus. É quase como se essas criaturas muito avançadas agissem como professores. E, certamente, a cultura e a mitologia sumérias estão cheias de histórias de visitas dessas entidades misteriosas que traziam sabedoria e ideias e conceitos fantásticos. E nós temos de questionar, isso é só um mito ou foi alguém que veio e realmente tentou nos dar um impulso? As antigas crônicas de seres celestiais que criam a vida humana são comuns nas culturas primitivas de todo o mundo. Embora muitos estudiosos descartem as evidências, será que esses relatos históricos poderiam trazer provas da intervenção alienígena na evolução humana, como acreditam os teóricos do astronauta antigo? Os sumérios não são a única cultura que fala sobre isso. Também o Alcorão diz que a linguagem nos foi dada por Alá, ou Deus. O Popol Vuh dos maias diz que a linguagem nos foi dada pelos deuses. Os textos egípcios antigos dizem exatamente a mesma coisa. Não importa qual cultura antiga você estude, todas dizem a mesma coisa, que a linguagem foi uma dádiva dos deuses. Devemos finalmente aceitar a ideia de que os extraterrestres têm algo a ver com o nosso desenvolvimento. Antes do uso dos primeiros sistemas de escrita, os povos antigos gravavam comunicações simbólicas em rochas, os petróglifos. O mais antigo data de 10 a 12 mil anos atrás. Segundo os teóricos do astronauta antigo, os petróglifos localizados no sudoeste norte-americano ligam os ancestrais pré-históricos das tribos Zuni e Hopi com seres celestiais. As primeiras expressões gráficas dos seres humanos foram os petróglifos, ou seja, símbolos ou figuras gravados em rocha. Os índios norte-americanos da tribo Hopi, por exemplo, desenharam petróglifos nas rochas mostrando pessoas com coroas irradiantes, deuses que descem dos céus. Os índios Hopi dizem que esses seres são Kashinas, seres vindos do espaço que chegaram à Terra em uma nave, que não eram deuses, mas trouxeram conhecimento de outro planeta. Temos o mesmo fenômeno na Europa, em Valcamônica, e também na Ásia e no Brasil. Quando olhamos para o fato de que, em todo o mundo, ouvimos lendas similares de pessoas das estrelas chegando e tendo um efeito profundo sobre as pessoas do país ou da cultura específica, tudo isso acontecendo em épocas próximas, estamos vendo um padrão, e é difícil não admitir que esse padrão é sugestivo. Em nosso passado remoto, criaturas vieram, interagiram conosco e talvez nos manipularam para sermos o que somos hoje. Por
por que existem tantas civilizações antigas dizendo coisas parecidas? Acho que a resposta simples é que a mesma coisa aconteceu e essa é a história. A história é que extraterrestres vieram a nosso planeta, criaram e manipularam geneticamente as criaturas que estavam aqui na época e ajudaram a iniciar a sociedade. O importante é que todas as civilizações falam sobre a existência do homem pelos olhos de um Deus. E se pensar nos olhos de Deus como ETs, tudo isso faz sentido. Antigamente esse era o modo em que comunicavam os eventos que eram importantes para eles. Então, quando temos essas imagens das pessoas das estrelas em petróglifos, elas estão claramente comunicando algo real. Para mim, alguma coisa aconteceu na história deles. A grande questão é, o que foi? Embora a evidência de contato entre alienígenas e seres humanos seja forte, e se a vida não começou aqui na Terra, mas veio de algum outro lugar? Huntsville, Alabama, Centro de Voo Espacial da NASA. Aqui, em março de 2011, o astrobiólogo Richard Hoover relatou algo extraordinário. Ele encontrou organismos microfósseis, ou bactérias antigas, dentro de meteoritos raros que têm mais de 4 bilhões de anos e datam do início do Sistema Solar. Até recentemente, os cientistas não acreditavam que a vida pudesse sobreviver aos rigores da viagem espacial. Mas essa descoberta sugere que bactérias vivas chegaram à Terra e podem ter se estabelecido aqui. Micro-organismos presos dentro de cometas podem sobreviver à viagem através do espaço interplanetário e do espaço interestelar. E o motivo é que os micro-organismos estão presos no núcleo rochoso. Em volta deles existe uma grossa camada de material gelado. E em cima tem uma camada grossa de poeira. A poeira é muito eficiente para proteger os micro-organismos da luz ultravioleta. Então, os cometas são excelentes veículos para transportar micro-organismos unicelulares vivos, aminoácidos, pela vastidão do espaço. Em vez de alienígenas virem para a Terra em OVNIs como nos filmes de Hollywood, uma célula de vida microbiana chega à Terra em um meteorito, sobrevive à nossa atmosfera, cai no planeta e começa a se multiplicar. A teoria de que a vida na Terra começou com organismos alienígenas vindos de outras partes do universo é polêmica. A teoria se chama panspermia, e um de seus maiores defensores era Francis Crick, um cientista britânico que descobriu o DNA em 1953. Francis Crick, um dos descobridores da dupla hélice das células, disse que tudo isso não poderia acontecer pelo acaso, mas tem de ter sido criado. Um de seus argumentos é que a rotação do DNA ocorre na mesma direção em todos os seres vivos. Se o DNA se desenvolvesse na Terra, ele provavelmente teria uma distribuição meio a meio, e isso é exatamente o que nós não vemos acontecer aqui. Um dos motivos por que acho que a teoria de panspermia é tão incrível é que ela nos diz que existe vida em todo o universo. Se a panspermia estiver correta, a vida chegou aqui em cometas ou meteoritos. E estamos sendo semeados não só neste planeta, mas também em outros planetas. Isso poderia ser parte do grande plano. É a colonização intencional e deliberada de muitos outros planetas.
outros mundos por uma raça de seres inteligentes usando não discos voadores que aterrissam em um lugar no deserto ou no meio de uma cidade, mas o melhor modo de colonizar um planeta. Eles o colonizam com o próprio DNA e deixam que o DNA brote em novas espécies. Em termos de nossa ciência e tecnologia atuais, temos a capacidade de extrair células e DNA em nível genético e guardá-los. É assim que fazemos os chamados bebês de proveta para casais que não podem ter filhos. Preservamos os materiais para quando precisar. E pode bem chegar o dia em que enviemos ao espaço exterior uma arca de Noé. Mas em vez de enviar os animais, enviamos sua essência, seu DNA, sua natureza genética. Eu não descarto a ideia de semearmos um mundo novo. Hoje, os cientistas sabem que apenas 5% do DNA contido em nossos genes são usados para reproduzir seres humanos. O restante é um código indecifrável que era chamado de DNA lixo. Mas será mesmo possível que tanto DNA seja desnecessário? Ou a maioria de nosso DNA ainda será decodificado no futuro? E nesse momento, o que o DNA revelará sobre a origem do homem moderno? Só porque não podemos decifrar 95% de nosso material genético não significa necessariamente que esses 95% sejam de fato inúteis. A natureza é extremamente eficiente. O DNA é o dispositivo de armazenagem mais poderoso no universo. Nem mesmo com todos os computadores do mundo seria possível armazenar tanta informação quanto temos no DNA. Então eu sugiro que a prova definitiva da vida extraterrestre não será encontrada em uma nave acidentada ou em um texto, mas será achada em nossos próprios genes. Temos muito a aprender com o estudo do nosso DNA. Só estamos começando a decodificar a sequência do DNA humano. E ao fazermos isso, poderemos descobrir que o DNA extraterrestre está em nossos próprios genes. O que existe lá fora criou o universo, este planeta e outros planetas e vida. E eu acredito mesmo que este elo entre os deuses e ETs, em que ambos são um só, pode muito bem ser verdade. Isso não anula o fato de que existe um Deus, de que existe um poder superior, de que existe algum criador que criou os ETs. Mas acho que existe uma camada intermediária entre Deus e o homem, e esses são os extraterrestres de outros planetas. Temos de aprender que quase todo o nosso conhecimento de religião está errado, a não ser em uma coisa. Existe criação, existe o que chamamos Deus com todo respeito. E temos de aprender com a religião. Somos seres minúsculos, pequenos, neste universo imenso. E Deus é absolutamente inexprimível, é gigantesco, é tão maravilhoso. Nós nunca vamos perder Deus se continuarmos a pensar nos extraterrestres. Deus se torna maior. É realmente possível que os seres humanos venham das bactérias que cresceram no lodo primordial? Ou fomos planejados com inteligência por um poder de origem extraterrestre, como creem os teóricos do astronauta antigo? Talvez a resposta esteja na própria essência do que nos torna humanos. E com esse conhecimento, poderemos ainda descobrir nosso lugar no universo.